Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito complexo, mas que vocês me perguntam muito, que é como eu encontrei o meu estilo. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o que é estilo, vou contar toda a minha história de como eu encontrei o meu estilo próprio e também responder algumas dúvidas que vocês deixaram nas minhas redes sociais, dando diversas dicas de como vocês podem encontrar um estilo próprio. Bom, antes de começar o vídeo, eu queria ressaltar que não existe uma fórmula, não existe uma receita para encontrar o estilo próprio. O que existem são caminhos e todos eles levam tempo. O estilo não é uma coisa que surge assim de um dia para o outro, mas sim com muita experiência, prática e estudo. Ainda bem que você esperou terminar para espirrar, né, Du? Bom, eu queria dizer também que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu espero que vocês aproveitem bastante o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês hoje. Bom, para começar, eu vou colocar uma definição aqui do que é estilo. E eu encontrei essa definição na Enciclopédia do Itaú Cultural. Então eu vou ler aqui para vocês. Em geral, indica um grupo de características mais ou menos constantes e definidas que permitem a identificação da arte produzida em um período histórico dado, estilo medieval, por exemplo, ou uma região, o estilo francês, por um grupo de artistas, estilo de itinerantes, de um único artista, o estilo de Michelangelo, ou de uma fase em sua carreira, as 3 fases de Beethoven, de uma corrente estética, estilo neoclássico, e permitem relacionar uma obra à sua origem. A análise estilística pode ser capaz de definir a autoria ou a origem geográfica ou cronológica de um objeto quando outra identificação não é disponível, como uma assinatura, uma datação ou uma descrição literária ligando o objeto a um autor, local ou contexto histórico. Bom, eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre o que é estilo, porque uma pergunta que eu recebo muito de vocês é: Mari, qual o nome do seu estilo? E eu sei que a gente tenta sempre colocar as coisas dentro de caixinhas e classificar elas, e eu gostaria de ter uma resposta fácil para essa pergunta que vocês fazem, mas a verdade é que eu não tenho. E eu acredito que todo artista tem sim a capacidade de desenvolver um estilo pessoal, independente dos guarda-chuvas maiores em que ele se classifica ou se encaixa. Eu, por exemplo, sempre tive muita influência do mangá, como eu vou contar em mais detalhes para vocês daqui a pouco, mas se a gente for parar para prestar atenção, a palavra mangá, na verdade, é uma tradução para histórias em quadrinhos em japonês. E por mais que o mangá, como a gente conhece, especialmente aqui no Ocidente, tenha características muito marcantes, como os olhos grandes, a finalização, o uso de retículas, cada artista de mangá tem sim um estilo bem próprio. E existem também alguns artistas de mangá que fogem bastante do estereótipo que a gente conhece de mangá, como o caso do autor do mangá Vagabond. E o mesmo vale para outros estilos conhecidos, como o caso do cartoon, as comics americanas, o hiperrealismo, dentre muitos outros. E o que eu quero dizer é que por mais que a gente classifique uma obra como dentro de um guarda-chuva, a gente também pode ver o estilo dentro do espectro de estilo pessoal. E o estilo, ele é, na verdade, a identidade do artista. São as escolhas que ele faz, tanto estéticas quanto conceituais, que vão caracterizar a sua obra. São as escolhas que esse artista faz para representar tanto a realidade quanto o mundo das ideias. E para quem acompanha a minha série de tutoriais de desenho aqui no canal, já deve ter me ouvido bastante falar sobre as escolhas que a gente faz na hora de desenhar. E eu sempre dou a dica para vocês pegarem todas as artes dos artistas que vocês mais gostam e observarem como eles costumam resolver essas partes do rosto e do corpo. Então, na verdade, é isso que é o estilo, são as escolhas que o artista faz para resolver as partes do desenho. E é claro que algumas dessas escolhas elas acabam sendo até inconscientes, principalmente para os artistas e os desenhistas iniciantes que ainda não estão pensando de forma crítica sobre aquilo que eles estão produzindo, mas eu acredito que é uma parte muito importante do artista entender quais são as suas referências e tudo que levou ele a criar e a produzir do jeito que ele cria. E esse entendimento do processo criativo vai ajudar muito a gente a entender
como que a gente produz e também a gente alcançar os nossos objetivos de forma mais assertiva. Bom, e agora eu vou contar um pouquinho pra vocês como que foi a minha jornada para encontrar o meu estilo. E eu também vou dizer pra vocês que essa jornada, ela não termina, assim, digamos, porque o estilo, ele tá sempre em evolução, a gente tem sempre alguma coisa a aprender, e eu, principalmente, eu gosto muito de experimentar e testar coisas diferentes, então por mais que durante um tempo eu trabalhe dentro de um estilo, eu acabo sempre mudando e evoluindo ele. Então, acho que a gente pode resumir como o estilo, ele é sempre uma obra em andamento. Mas vamos começar lá do começo. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês que eu me lembro de começar a desenhar mais ou menos quando eu tinha uns 11 anos e eu tinha bastante influência de coisas da época, como desenhos animados, desenhos da Disney. E é claro que todo mundo conhecia os quadrinhos da Turma da Mônica, o Menino Maluquinho e tudo mais, mas a grande influência que eu tive naquela época foi quando os mangás e os animes estouraram aqui no Brasil e eu gostei muito do estilo deles. E foi numa época em que eu estava muito interessada em desenhar dentro do estilo de mangá e de anime. E um dos primeiros mangás que eu lembro de ter lido foi o mangá da Sakura Card Captors. E eu lembro que eu peguei a revistinha na mão e eu falei, caramba, é isso que eu quero fazer. E foi numa época que eu comecei a realmente pensar em produzir no formato de histórias em quadrinhos. Por isso que naquela época eu acabei comprando muitas revistinhas dessa de como desenhar mangá e tudo mais. E eu comecei a copiar os desenhos dessas revistinhas e de outros mangás e animes que eu gostava muito naquela época. Então, vale dizer aqui que a cópia, ela faz parte, sim, do nosso processo de aprendizagem. E é normal a gente acabar copiando estilos de artistas ou de desenhos que a gente gosta pra a gente ir pegando jeito, né, de desenhar e pegando prática e tudo mais. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando um pouco sobre cópia e plágio e tudo mais. Eu acho que para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa parte, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo que eu falo um pouco mais em profundidade sobre essa questão da cópia. Mas para quem tá começando, para quem é iniciante, é normal. É só tomar cuidado para não ficar postando nas redes sociais e se for postar, colocar todos os créditos onde você se inspirou e deixar bem claro que é um estudo. Bom, mas agora continuando a história. Eu acho que vai ficar bem claro aí pra vocês, que eu vou deixar aqui na tela todos os meus trabalhos que eu fiz nessa época. Eu acho que é importante vocês verem também que todo mundo começa em algum lugar, então lá em de 2001 a 2005 eu tava produzindo esse tipo de material. Então, foi uma época em que eu não ficava pensando em ter um estilo próprio, eu só sabia que eu gostava de desenhar e eu queria criar as minhas histórias e criar os meus personagens e tudo mais. E eles eram mais ou menos baseados naquilo que eu conhecia, então não tinha nada de muito original no que eu tava criando naquela época. E tudo bem, porque eu tava aprendendo mesmo a produzir tanto desenho quanto histórias em quadrinhos. E eu me lembro que, em determinado momento, eu não estava mais satisfeita com o que eu estava produzindo dentro do estilo de mangá, assim, digamos. Eu queria evoluir um pouco mais. E foi nessa época em que eu comecei a me interessar muito em fazer realismo. E é óbvio que o realismo, para mim, naquela época, significava e parecia ser uma coisa bem diferente do que eu encaro hoje. Então, o que eu achava que eu estava fazendo de realismo naquela época, hoje eu vejo e eu enxergo vários problemas e tudo mais. Mas é importante ressaltar que eu senti essa necessidade de evoluir e eu comecei a estudar mais fundamentos para entender melhor as estruturas e como desenhar realmente a realidade. E aí, depois que eu vi que eu comecei a evoluir mais no desenho, estudando o realismo, chegou um determinado momento que eu também estava insatisfeita com aquele estilo, que não era exatamente o que eu queria estar fazendo. E foi nesse momento em que eu comecei a unir as características que eu gostava do mangá com o realismo e criei uma coisa meio híbrida entre os dois.
E eu devo dizer pra vocês que essa não foi uma escolha exatamente consciente. Hoje, quando eu penso sobre as escolhas que eu fiz naquela época, eu me lembro de não estar satisfeita e de começar a fazer algumas experimentações ali de coisas que eu gostava, até chegar mais ou menos no estilo em que eu estivesse mais satisfeita. E eu percebi que só pelo fato de eu ter estudado um pouquinho de fundamentos ali naquele meio tempo me ajudou muito e eu consegui evoluir bastante no desenho. E é por isso que eu sempre recomendo para vocês estudarem fundamentos, porque por mais que o realismo não seja exatamente o estilo que vocês estejam buscando, é importante a gente entender como o mundo funciona e principalmente se você gosta de desenhar personagem, como desenhar as partes do corpo. É importante você saber como que é a estrutura para depois você vir e desconstruir esse realismo e criar um estilo mais próprio. Então é por isso que sempre que, tanto nos meus vídeos de desenho, eu falo para vocês estudarem fundamentos e para quem tá ali tentando buscar o estilo, é legal sim vocês voltarem atrás e estudarem fundamentos, porque aí vocês vão ter uma base para vocês construírem o estilo de vocês. Bom, mas aí continuando a minha história. Mais ou menos nessa época eu comecei a publicar o meu primeiro quadrinho, que de fato eu coloquei na internet, eu publiquei para as outras pessoas, porque tudo que eu produzi antes eu nunca publiquei, mostrei para ninguém. Então, quando eu comecei a produzir o Vidas Imperfeitas, eu já tinha ali mais ou menos um estilo que eu gostava de trabalhar, que tinha muita influência do mangá, mas não era exatamente o mangá como a gente conhece. Inclusive, eu me lembro que quando eu comecei a participar de eventos de anime, tinha muito, assim, essa questão de que algumas pessoas que gostavam muito de mangá característico mesmo, daqueles de olhos grandes e tudo mais, eles olhavam os meus quadrinhos e falavam que aquilo não era mangá. E para as pessoas que não eram tão fãs de mangás assim, elas olhavam o meu quadrinho e falavam, nossa, isso é muito mangá. Então, eu nunca consegui classificar direito a minha arte em lugar nenhum. Mas, assim, por um tempo eu fiquei pensando sobre isso, mas nunca foi uma coisa que eu fiquei muito preocupada, assim, se eu tava realmente fazendo mangá ou não. Mas como o meu estilo de narrativa, não só do desenho, mas da narrativa do mangá, ele tinha muita, né, influência do mangá, então eu nunca me preocupei com isso e eu participava dos eventos mesmo, porque era uma coisa que fazia muita parte, assim, das minhas referências. E aí, eu entrei na faculdade e foi nesse momento, quando eu entrei no curso de artes visuais, e que eu comecei a pensar mais e a raciocinar sobre o que eu estava produzindo. Eu acho que foi um momento importante para eu entender qual foi o meu processo até esse momento. E, na verdade, eu só tô fazendo esse vídeo por causa das coisas que eu aprendi durante a faculdade, né? Que foi retomar todo o meu processo e destrinchar ele e entender quais são as minhas referências e todas as etapas que eu passei para chegar até aqui. Então, todos os exercícios e tudo que eu fiz durante a faculdade foi muito importante para eu entender esse processo. Inclusive, o meu TCC na faculdade foi baseado no Vidas Imperfeitas que eu produzi durante todo o período da faculdade. Foi muito importante pra mim ter voltado atrás e entendido ali tudo, por tudo que eu passei até chegar naquele momento. É óbvio que depois de um tempo o mangá ele não foi a minha única referência, eu comecei a consumir bastante quadrinhos, graphic novels e produções mais ocidentais também, e aí eu comecei a ter outras referências além do mangá, e isso me ajudou muito também a criar coisas diferentes e aumentar o meu repertório. E as minhas referências mesmo. Bom, se vocês pararem para prestar atenção, cada quadrinho meu que eu lancei, ele tem um estilo próprio, característico. Para começar, o Vidas Imperfeitas, ele tem diversos estilos diferentes, porque eu aproveitei aquele tempo para experimentar muito. Então, ao longo dos capítulos, o estilo, até de finalização, ele vai mudando muito, porque eu queria experimentar e fazer coisas diferentes. Então, você percebe uma evolução ali de estilo e de finalização durante o Vidas Imperfeitas. E se você pegar, principalmente, o compilado ali de 10 anos, dá para perceber muito claramente toda a evolução do meu traço até chegar em 2018, onde eu produzi algumas páginas extras ali, então dá pra perceber bem, assim, todas as fases que eu passei de estilo. E aí, se a gente for pegar o Black Silence, ele tem um estilo bem diferente, assim, ele é um pouco mais realista, mais sério, e, não sei, eu quis trazer, assim, muito
dessa vibe, sabe, de ficção científica e tudo mais pra ele. Então eu já criei um estilo mais diferente, assim, um estilo diferenciado que era bem diferente do Vidas Imperfeitas, por exemplo. Então, para cada projeto e para cada quadrinho que eu produzo, eu tento estabelecer um estilo e trabalhar dentro dele durante todo o projeto. E é óbvio que sempre vão ocorrer algumas mudanças ali, principalmente quando você passa muito tempo trabalhando num projeto. Mas a minha ideia é sempre tentar manter esse padrão durante um projeto. E aí, se vocês forem pegar o Bittersweet, que eu lancei esse ano, vocês vão ver que ele tem um estilo bem diferente dos meus outros quadrinhos anteriores. Para começar, que ele é colorido, a versão impressa é preto e branco, mas só o fato de eu estar trabalhando no colorido já é uma mudança bem grande, assim, dos meus quadrinhos anteriores, que eu trabalhava só em preto e branco. Então, eu sempre tento estabelecer um estilo no começo de um projeto e trabalhar dentro dele até o final para dar uma unidade nele. Mas fora esses meus projetos, assim, que são grandes, como por exemplo de quadrinhos, eu tô sempre experimentando e testando estilos diferentes, tanto de desenho quanto de finalização. Então, se vocês forem pegar o meu Instagram, eu tô sempre mudando, sempre tentando fazer coisas diferentes, usando materiais diferentes, usando ferramentas diferentes, porque eu acabo enjoando um pouco das coisas que eu faço e eu gosto de estar sempre evoluindo e de estar sempre mudando. E como eu falei num dos meus últimos vídeos aqui em que eu contei toda a minha história com ilustração, quando eu comecei a trabalhar com ilustração editorial e que eu tive necessidade de trabalhar dentro de outros estilos que eu não estava acostumada, eu acho que essa é uma necessidade de quem trabalha especificamente com ilustração, de ter uma gama ali de estilos que você pode trabalhar, e ter versatilidade é bom para quem é ilustrador. Então, eu tinha esse estilo estabelecido em que eu trabalhava nos meus quadrinhos, e aí eu comecei a trabalhar com ilustração editorial, e eu tive que encontrar novas soluções para trabalhar, né, como ilustradora. Então, foi nessa época em que eu comecei a tentar encontrar um estilo diferente para trabalhar. E eu acho que foi nessa época em que eu realmente consegui colocar em prática todas as coisas que eu tinha aprendido na faculdade. E como eu tinha ali uma necessidade que eu precisava suprir, eu tinha que encontrar uma forma objetiva de encontrar um estilo para trabalhar com ilustração editorial. Então eu me lembro que nessa época eu peguei um caderno e eu fiz diversos estudos diferentes, trabalhando em diversos estilos, testando coisas diferentes ali, até encontrar um estilo que eu achasse que fosse legal e que combinasse. Então eu acho que essa é uma dica que eu acho que é muito legal para quem tá ali tentando encontrar o estilo, é pegar um caderno e ir desenhando sem pretensão nenhuma. Não fiquem preocupados em finalizar um desenho, em postar nas redes sociais. É importante que vocês tenham um lugar em que vocês sejam livres e que vocês possam experimentar diversos estilos diferentes e vão testando coisas diferentes, soluções diferentes para o desenho de vocês. Usem outros artistas como referência. Como eu falei para vocês, a cópia faz parte do processo. Então, vão ali fazendo algumas experimentações, alguns estudos, vão vendo o que funciona, o que não funciona, até vocês chegarem ali numa solução que vocês achem que é legal. E o que eu mais gosto, na verdade, é de pegar e ver artbooks de artistas, ou até mesmo de filmes animados, animações e tudo mais, em que a gente vê todo o processo que os artistas trabalharam até chegar no modelo final ali, no estilo final, que foi apresentado depois. Então vocês pegarem todo o processo do estudo dos personagens, do estilo que vai ser usado e tudo mais. É muito legal ver isso. E faz parte mesmo do nosso processo. Você ter o caderninho ali onde você vai fazer os seus estudos e trabalhar em cima deles até vocês ficarem satisfeitos com alguma coisa que saiu ali no meio do processo. E foi mais ou menos assim que eu comecei a desenvolver alguns estilos que são derivados, assim, do meu estilo principal, para eu poder trabalhar com ilustração editorial, trabalhar com algumas ilustrações que são mais infantis, infanto-juvenis ali. Enfim, se vocês entrarem no meu portfólio, vocês vão ver que tem uma gama de estilos diferentes dependendo do nicho em que eu tô trabalhando.
Bom, e para quem é desenhista iniciante, um artista iniciante, eu acho que o estilo deve ser a última das suas preocupações, porque como eu falei para vocês, o estilo é uma coisa que vai surgir com o tempo, com a prática, com o estudo, então foquem no estudo de vocês, vão estudar fundamentos, vão atrás de estudar bastante sobre isso antes de tentar encontrar um estilo próprio. Porque se você se preocupar demais em achar um estilo próprio, um estilo muito característico, você acaba deixando em segundo plano o que é mais importante, que são realmente os fundamentos do desenho. E conforme o tempo for passando e vocês forem fazendo experimentações e tudo mais, vocês vão acabar encontrando um estilo próprio. Então é importante tentar não pular etapas do processo de aprendizagem. Bom, com esse meu relato, eu acho que deu para vocês terem uma ideia, principalmente vendo aí realmente todas as artes que eu fiz desde lá do comecinho e por todas as fases que eu passei do meu processo até chegar no estilo que eu tenho hoje. E como eu falei pra vocês, nem sempre eu tô satisfeita com aquilo que eu tô produzindo. Eu até comentei nas minhas redes sociais que eu tô bastante insatisfeita com as coisas que eu ando produzindo ultimamente. Talvez seja uma crise, porque eu acabei um grande projeto, que foi o quadrinho de Bittersweet, e agora eu tô meio que num limbo. Talvez seja o isolamento e isso esteja afetando de alguma forma a minha produção e tudo mais. Mas é importante mostrar para vocês que nem sempre a gente está satisfeito com o que a gente está produzindo e que muitas vezes a gente tem que parar e voltar atrás. Então, sempre que eu tô me sentindo insatisfeita, sempre que eu tô travada para produzir, eu acabo voltando ali pro começo e volto a estudar. Então, inclusive, pretendo fazer alguns vídeos mostrando pra vocês esse processo de voltar e estudar e o que eu faço quando eu tô me sentindo insatisfeita com as minhas produções. E quem sabe, assim, voltando a estudar, a gente encontra ali uma solução para o que a gente tá procurando, ou a gente encontra aquilo que a gente tá procurando. Então, essa foi a minha história de como eu encontrei meu estilo. E agora eu vou responder algumas das perguntas que vocês deixaram nas redes sociais. E a El Costa 7 perguntou: quando enxergar que você tem o estilo? Cara, essa é uma questão bastante complicada, bastante complexa, porque muitas vezes nós mesmos não enxergamos o nosso estilo, mas outras pessoas que estão vendo de fora conseguem identificar quando um desenho é nosso, por exemplo. Então, muitas vezes a gente está tão ali acostumado, a gente está tanto tempo trabalhando no estilo que a gente mesmo não enxerga qual que é o nosso estilo e outras pessoas sim. Então, é importante a gente também usar a percepção das pessoas ao nosso redor para enxergar quando a gente está no caminho de encontrar o estilo mais próprio, justamente porque a gente acaba ficando viciado nisso. Então, eu às vezes estou em crise e não consigo enxergar o meu estilo nas coisas que eu estou produzindo, mas quando você pega o todo, você vai conseguindo enxergar ali um fio condutor para todas as artes que vocês estão produzindo. Então, se vocês estão muito em dúvida, eu recomendo vocês buscarem amigos e familiares ou pessoas do ramo para ver qual é a percepção que ela tem daquilo que vocês estão produzindo, justamente para sair um pouco desse olhar viciado. Marisa6894 perguntou: tem como ter mais de um estilo? Como saber qual é o seu estilo? Bom, como eu comentei para vocês aí, pelo fato de eu trabalhar com ilustração, é importante ter versatilidade e ter uma gama de estilos diferentes para trabalhar, mas eu acho que não tem problema você ter mais de um estilo, assim, digamos, sabe? Porque às vezes você tem um estilo que é muito característico e ele acaba se repetindo tanto que se torna um pouco repetitivo. Então, tudo bem você ter alguns estilos diferentes que você trabalha, dependendo, sei lá, do material que você está usando ou do projeto que você está produzindo. Tudo bem ter um estilo diferente. E eu acho que você vai encontrando ali uma unidade no meio do caminho. Então, como eu falei pra vocês, eu tenho um estilo principal, assim, digamos, e uma gama de outros estilos que derivam dele, que tem algumas características que eu gosto de manter, porque eu acho que é o que dá identidade para os meus desenhos e para os meus trabalhos, mas ao mesmo tempo eu posso trabalhar dentro de uma linha mais editorial, dentro de uma linha mais infanto-juvenil. Eu acho que é legal vocês explorarem, sim, estilos diferentes e testarem coisas diferentes, ao invés de ficar procurando um estilo extremamente específico. Elias Is perguntou: você se sentiu frustrada antes de encontrar ele?
Eu acho que encontrar o estilo próprio nunca foi exatamente uma preocupação, não era uma coisa que eu tava muito preocupada. Foi uma coisa que pra mim aconteceu sim de forma natural, assim como eu contei pra vocês na história. E infelizmente a frustração faz parte do processo, assim como eu falei pra vocês. O fato de eu estar me sentindo frustrada com as coisas que eu tô produzindo agora faz parte mesmo do processo. Vocês vão se encontrar nessa situação provavelmente muitas vezes ao longo dessa jornada, mas é normal. Eu acho que é importante a gente saber como lidar com a frustração. Então, ao invés de a gente desistir ou acabar se afundando nessa frustração e levando a outras coisas piores, é a gente sentar um pouquinho, voltar atrás, voltar a estudar, fazer outras coisas diferentes e depois voltar ali para tentar continuar de onde vocês pararam. Sabrina R. Borges perguntou: tudo bem se inspirar em outras artes para tentar achar o próprio estilo, traço? Sim, gente, é super normal se inspirar em outros artistas, em outras obras para encontrar o estilo próprio, mas existe uma diferença entre você se inspirar e você copiar um outro artista. Então, você usar de inspiração uma arte ou um estilo ou uma obra é diferente de você pegar e copiar ela na sua totalidade. Então, você se inspirar, de repente, num detalhezinho e tentar incorporar ele na sua obra. Eu acho que essa parte de você tentar incorporar alguns detalhes faz parte do processo, mas como você faz essa incorporação de diversas referências e inspirações diferentes que você tem, é o que vai tornar a sua arte única. Então, assim, não é você pegar e pegar uma inspiração de cada lugar que você acha legal e simplesmente colocar ali e, tipo, deixar virar um Frankenstein, assim, digamos. Não. Eu acho que o trabalho do artista é pegar todas essas inspirações e colocar no papel e transformar elas numa coisa que seja harmônica ali, trazer harmonia, sabe? É juntar todas elas de uma forma que seja única, sabe? Eu acho que, na verdade, esse que é o nosso trabalho como artista, como desenhista, é transformar todas essas inspirações e todas essas referências que a gente tem numa coisa que só você pode fazer, porque é a sua visão, que são as suas referências próprias, assim, sabe? Então, cada um vai ter uma história de vida, uma referências diferentes, então eu acho que essa que é a parte mais legal, sabe? É você pegar e trabalhar nelas até transformar numa coisa ali que tenha uma unidade. Aldous S. Filho perguntou: por que é tão importante ter um estilo próprio ou por que dão tanta importância a isso? Cara, eu acho que, como eu falei lá no começo, o estilo é a identidade do artista, então ele tem que se reconhecer no que ele tá fazendo. Eu acho que isso é mais importante. Em primeiro lugar, o artista, o desenhista se reconhecer e reconhecer aquilo que ele tá produzindo como parte de si mesmo. E também é importante que outras pessoas vejam e reconheçam que aquela é a arte, aquela é a sua arte e aquele é o seu estilo, sabe? Então eu acho que é óbvio que você não tem que fazer só pelos outros identificarem, mas para você se identificar em primeiro lugar, que eu acho que é o mais importante. Então essa que eu acho que é a importância acima de tudo, assim, é você estar fazendo alguma coisa que você se reconheça no que você está produzindo. Daisy Souza perguntou: o que fazer quando você junta o que você gosta em um desenho, mas ao invés de bom, fica uma bagunça? Bom, é que nem eu acabei de falar pra vocês, sabe? Não adianta só a gente pegar um monte de referências que a gente gosta e, tipo, simplesmente jogar no papel. Você vai ter que trabalhar um pouco em cima daquilo. Então, faz esse primeiro exercício, pega lá um caderno, vai trabalhando ali, vai juntando as coisas que você gosta, vai mudando ali uma coisa aqui, uma coisa ali, e vai evoluindo, né? Tipo, esse trabalho. O trabalho de achar um estilo é realmente um trabalho de você ficar ali trabalhando em cima várias e várias vezes até você encontrar até você conseguir um resultado ali que seja minimamente satisfatório do que você está produzindo. Então, não é só pegar vários recortes e colocar ali, você vai ter que trabalhar um pouquinho em cima também. O Ricardo Rocha perguntou: você acha que estilo próprio se escolhe ou você já vem com ele? Traduzindo, você descobre o seu estilo ou você o desenvolve? Bom, eu acho que depois de todo esse vídeo, a gente vai chegar numa conclusão que o estilo você desenvolve ao longo do tempo, sabe? Não é uma coisa que tá lá enterrada em algum lugar e que você vai cavando até você simplesmente descobrir ele. É uma coisa que você desenvolve de acordo com a sua história, as suas referências, tudo que você já viu, seja de
filme, de série, de desenho, até música pode servir de inspiração, artistas que você gosta, tudo que você tem ali de biblioteca visual na sua mente, por exemplo, vai te influenciar. E o estilo é sim o resultado de um trabalho bastante árduo de muitos e muitos anos, provavelmente. Luane Come perguntou: como fazer um mapa de influência do nosso estilo? Essa pergunta é bastante legal e eu vou dar uma dica prática de como vocês podem fazer isso. Eu, por exemplo, gosto de usar o Pinterest para fazer esse tipo de trabalho, mas vocês podem usar pastas no computador ou no celular, enfim. Mas é importante vocês pegarem e salvarem todas as referências de tudo que vocês acham legal, seja de artistas, de obras, de história da arte, como de desenhos e séries e músicas, de tudo que vocês acham interessante, que inspiram vocês de alguma forma. É legal vocês irem salvando nessas pastas e vocês podem separar as pastas em temas diferentes, enfim, vocês vão encontrando qual é a melhor forma de se organizar e de criar esse mapa de influências. E para quem tiver em dúvida de como fazer isso, eu vou deixar o link do meu Pinterest aqui embaixo, vocês vão ver que eu separo tudo de acordo com coisas que fazem sentido para mim, então vocês têm que usar ali o que fazem sentido para vocês, mas às vezes eu gosto de salvar imagens por causa da paleta de cores, então eu tenho uma pasta em que eu vou salvando artes ou fotografias ou tudo que eu acho que tem uma paleta de cor interessante para eu, de repente, usar depois essas cores para fazer uma composição de alguma pintura minha. Às vezes eu gosto do estilo de desenho e eu vou salvando tudo numa pasta de ilustrações. Às vezes eu gosto de salvar referências de poses que eu acho interessantes para também depois usar em alguma arte que eu estiver fazendo. Então eu vou tudo separando ali e a gente vai tendo recortes de coisas que a gente acha legal e depois a gente pode usar de referência para trabalhos futuros. Então essa é uma forma da gente fazer um mapa de referência e de como a gente pode usar eles para produzir nossas artes depois. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha história, de como eu encontrei o meu estilo. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe eu posso trazer mais sobre esse conteúdo em próximos vídeos aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar like, de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, de acionar o sininho das notificações para não perder nada que eu passo por aqui. E até a próxima. Tchau!